Conter-se é um método para chegar a conhecer a natureza dessa inquietação e medo. É um método para acomodar-se na falta de base. Se nos distrairmos imediatamente, falando, agindo, pensando, se não há nunca uma pausa, jamais seremos capazes de relaxar. Estaremos sempre correndo pela vida. Estaremos sempre presos ao que o meu avô chamava de uma bela crise de nervos. Conter-se é uma maneira de fazer amizade consigo mesmo, no mais profundo nível possível. Podemos começar a nos relacionar com o que está abaixo das borbulhas, arrotos e gases. Com tudo aquilo que aparece e se manifesta sobre a forma de um comportamento controlador, rígido e manipulador, ou como quer que o chamemos. Subjacente a tudo isso, existe algo muito suave, muito terno, que experimentamos sob a forma de medo ou inquietação. Era uma vez uma jovem guerreira. Seu mestre lhe disse que deveria combater o medo. Ela não queria fazê-lo, pois isso lhe parecia agressivo demais, assustador e hostil. O mestre, entretanto, insistiu-lhe e deu-lhe instruções para essa batalha. O dia da luta chegou. A aluna ficou de um lado e o medo do outro. Ela se sentia muito pequena e o medo parecia grande e furioso. Cada um deles possuía suas armas. A jovem guerreira tomou coragem, caminhou na direção do medo, fez 3 prostrações e perguntou: "Tenho sua permissão para lutar contra você?" O medo respondeu: "Obrigado por mostrar tanto respeito, a ponto de me pedir permissão." A jovem guerreira disse: "Como posso derrotar você?" O medo, então, retrucou: "Minhas armas consistem em falar rápido e chegar bem perto do seu rosto. Com isso, você fica completamente amedrontada e faz tudo o que eu mando. Se você não me obedecer, não tenho poder. Você pode me ouvir e sentir respeito. Posso até convencê-la. Mas, se não fizer o que eu mando, não tenho nenhum poder." Dessa forma, a jovem guerreira aprendeu a vencer o medo. Na verdade, é assim mesmo que funciona. É preciso haver um certo respeito pela crise de nervos, alguma compreensão pelo poder que nossas emoções têm de nos deixar frenéticos. Essa compreensão nos ajuda a descobrir como aumentamos nossa dor e confusão, como causamos mal a nós mesmos. Possuímos bondade, sabedoria e inteligência fundamentais. Por isso, podemos parar de causar o mal a nós mesmos e aos outros. Com a atenção plena, vemos aquilo que surge. Pela compreensão, deixamos de sustentar a reação em cadeia que faz com que os fatos passem de minúsculos a imensos. Permitimos que sejam minúsculos e permaneçam assim, não se expandindo até a Terceira Guerra Mundial ou explodindo em violência na família. Tudo isso decorre de aprender a parar por um momento, de aprender a não repetir continuamente as mesmas atitudes impulsivas. Simplesmente parar, em vez de preencher imediatamente o espaço. Representa uma experiência transformadora. Ao esperar, começamos a nos conectar com a inquietação básica, assim como com a amplidão fundamental. Como resultado, paramos de causar o mal, começamos a nos conhecer completamente e a nos respeitar. Não vamos nos assustar diante do que surge, do que entra em nossa casa, do que está sentado no sofá da sala. Já fomos inteiramente preparados pelo fato de chegarmos a nos conhecer, inteiramente preparados por esta atenção plena, honesta e suave.
O fruto desse processo será a satisfação de não causar o mal, que vem a ser o bem-estar fundamental de nosso corpo, fala e mente. O bem-estar do nosso corpo pode ser comparado a uma montanha. Muita coisa acontece a uma montanha. O vento sopra, há granizo, chuva e neve, o sol fica muito quente, as nuvens passam e os animais, assim como as pessoas, urinam e defecam sobre ela. Algumas pessoas deixam ali seu lixo e há outras pessoas que vêm limpar. As coisas vêm e vão e ela simplesmente está ali. Quando nós percebemos completamente, surge uma tranquilidade corporal semelhante à da montanha. Não precisamos mais ficar sobressaltados, coçar o nariz, puxar as orelhas, bater em alguém, sair correndo da ala ou cair de tanto beber. Um ótimo relacionamento conosco mesmos resulta em aquietar-se, o que não quer dizer que vamos deixar de correr, pular e dançar. Quer dizer que não existe compulsão. Paramos de trabalhar demais, comer demais, fumar demais e seduzir demais. Em resumo, paramos de causar o mal. O bem-estar da fala assemelha-se a um alaúde sem cordas. Mesmo sem cordas, esse instrumento anuncia a si mesmo. Essa é uma imagem para a quietude da nossa fala. Não significa controle, rigidez ou um duro esforço para não dizer a coisa errada. Significa que nossas palavras são diretas e disciplinadas. Não começamos a despejá-las apenas porque ninguém está falando e isso nos deixa nervosos. Não tagarelamos como gralhas ou corvos. Já ouvimos de tudo. Já fomos insultados e enaltecidos. Sabemos o que é estar em uma situação em que todos estão zangados ou em que todos estão tranquilos. Estamos em casa, no mundo, porque nos sentimos em casa conosco mesmos. Não precisamos correr às palavras por nervosismo ou por nosso padrão habitual. Nossa fala é, então, domesticada, e quando falamos conseguimos nos comunicar. Não desperdiçamos o dom da palavra expressando nossa neurose. O bem-estar da mente assemelha-se a um lago nas montanhas, imóvel em uma superfície. Tudo pode ser visto quando não há ondulações no lago. Quando a água está turva, não podemos ver nada. O lago inalterável, tranquilo, é a imagem para nossa mente sem ansiedade, tão plena de ilimitada amizade por todo o lixo acumulado no fundo, que não sentimos necessidade de agitar. A água apenas para não ver o que está lá. Para não causar o mal, é preciso permanecer desperto, e isso implica, em parte, diminuir o ritmo o suficiente para não perceber o que falamos e fazemos. Quanto mais presenciamos nossas reações emocionais em cadeia e compreendemos como funcionam, mais fácil é conter-se. Permanecer desperto, diminuir o ritmo e observar transforma-se em estilo de vida. Na raiz de todo o mal que causamos encontra-se a ignorância. Isto é o que começamos a desfazer por meio da meditação. Perceber que não temos atenção plena, que raramente nos contemos e que temos pouco bem-estar não significa confusão, mas é o início da clareza. À medida que a vida passa, nossa capacidade de sermos cegos, surdos e mudos já não funciona tão bem. É interessante observar que, em vez de nos tornar mais rígidos, esse processo nos liberta, e essa libertação surge naturalmente, quando estamos totalmente aqui, sem ansiedade diante das nossas imperfeições.